Bem-vindo à casa, Buddy Shalom, saúde. Saúde, obrigado. Obrigado. Eu me pergunto, quando vão desligar o cabo dele? Incrível, né? Eu cheguei, se quiser pode sentar. Vocês também estão com o cabo? Aí estão conectados à terra. Olha, eu cheguei ontem de madrugada também, então estou confuso. Vim da França, tem algo bem interessante, não sei se você sabia. Teve um evento lá no fim de semana, que é a Marcha para Jesus, e realmente me surpreendeu. Nós, durante muito tempo, estivemos orando pela Europa. Não sei se vocês sabem ou já estiveram na Europa. A Europa é um lugar que por anos e anos e anos sempre esteve meio adormecida. Quando visitávamos a região europeia, as congregações pareciam museus. Na verdade, na Suíça, lembro que estive uma vez na Suíça, cheguei lá e fui a uma congregação, onde de fato, quando você chegava na congregação, era literalmente um museu. E então perguntei ao pastor, como vocês fazem aqui nesses territórios para levar a mensagem? E ele me disse, aqui é muito difícil, muito difícil levar a mensagem. Além disso, ele me disse, nós, os pastores aqui, somos assalariados do governo. E então ele me disse, isso é bom, mas também é ruim. E o ruim é que por sermos assalariados do governo, é que nós temos que escrever a mensagem que vamos compartilhar no domingo e entregá-la às autoridades do governo. E eles nos aprovam se o que vamos compartilhar está certo ou está errado. O que quer dizer que há certas coisas que eles estão limitados. Não podem falar de coisas que vocês já sabem que não estão certas, que o inimigo diz isso. Eles dizem, não, aqui somos neutros, aceitamos todo mundo, a nação é para todos, então vocês têm que ter cuidado com tudo o que vão dizer e têm que ser bem éticos. E por um bom tempo nós estivemos lá em Israel, nós também temos um ministério em Israel que é de 24 horas, 7 dias por semana de oração. E às quartas-feiras no Monte das Oliveiras, somente às quartas-feiras. É um dia em que só se ora pelas nações de língua espanhola, ou onde há hispânicos intercedendo e fazendo um movimento e força nessas nações. E a Suíça era um desses lugares, a França era um desses lugares, os Estados Unidos são um desses lugares, mas nosso coração estava voltado para o local europeu. Oramos muito tempo pelos europeus buscando um despertar espiritual e sabíamos disso. Não sei se vocês conhecem esse contexto. Tudo o que tem a ver com a época dos próximos dias. Sobre o quarto reino, o que ocorrerá com o Islã e na Europa e tudo isso. E sabíamos que viria uma dificuldade bem forte, mas para nossa surpresa, o Senhor começou a trabalhar aos poucos. E começaram a chegar muitos latinos. O avivamento foi iniciado pelos latinos, como vocês sabem. Muitos latinos começaram a se mudar para a Europa e muitos colombianos. Tem colombianos aqui? Não tem colombianos aqui, mas tem gente de Honduras aqui, não é? Bom, Colômbia e Honduras se mudaram para a França. E então muitos deles começaram a abrir pequenas obras. E começaram assim, obras pequenas, que depois começaram a ser compartilhadas em lugares maiores. E o governo francês começou a ceder espaço para que eles pudessem ter um lugar para se reunir. Não davam salário, o que permitia que fizessem o que quisessem. E no domingo passado chegamos lá na Torre Eiffel e eram milhares e milhares e milhares que estavam adorando ao Senhor. Nunca antes na história se podia ver algo assim. E a nossa oração agora é que queremos ver isso em Israel, queremos ver isso na terra da Bíblia, e sabemos que vem um tempo para a nação de Israel, mas é muito importante que vocês entendam que hoje Israel não está no cenário. Hoje quem está no cenário são vocês, é a igreja, mas eu não sei se vocês conseguem entender. Vocês sabem que quando nós sempre falamos de Israel, falamos que Israel é o relógio profético de Deus para as nações da terra. Vocês já ouviram isso? E vocês sabem em que hora estamos? Se dizemos que é o relógio profético, então em que hora nós estamos hoje? Que hora? Todos nos olhamos, né? Não sabemos em que hora estamos, mas sabemos que em algum momento temos que comer. Olhem, estamos em uma hora-chave, bem chave. Cada vez que há um conflito em Israel, vocês sabem que nós estamos passando agora exatamente por um tempo bem especial. Já se passaram vários meses, ontem não foi celebrado, foi lembrado o dia 600 desde o início do conflito. É algo que nós ainda não conseguimos acreditar.
E em Israel isso se transformou no conflito mais longo da história desde o nascimento de Israel, o que temos até hoje. Isso afeta a nação, mas de muitos lados, do ponto de vista financeiro, nem se fala, do ponto de vista das relações diplomáticas com o resto das nações, muito forte. Toda vez que saímos, agora temos muitos países que se transformaram, como o semáforo vermelho, onde não temos permissão para visitar porque nos dizem que é perigoso. Há muitos lugares que hoje têm uma bandeirinha vermelha, 88 países que têm uma bandeirinha vermelha, onde para nós é perigoso permanecer. Há pouco tempo eu estava com minha família, chegamos justamente à Espanha e estávamos lá andando pela Gran Via. Fomos para o hotel à noite e eu estava em uma reunião pelo Zoom. Ouvi um barulho forte vindo da janela enquanto estava no quarto ou quinto andar. Então eu digo para o pessoal do Zoom esperar um pouco que eu vou me aproximar porque a janela estava aberta para fechá-la. Então, quando eu me aproximo da janela, vejo um tapete vermelho, branco e preto de tanta gente carregando uma bandeira da Palestina. E eles estavam lá dizendo morte a Israel, essa era a mensagem, estavam dizendo morte a Israel, fora Israel, fora Israel. E a líder da marcha era uma mulher. E é bem interessante porque eu não sei se você sabe que justamente a mulher nesses países não é aceita. A voz dela é silenciada. Mas na Europa, ela podia levantar a voz defendendo um território que obviamente nunca permitiriam que ela abrisse a boca nesse território. Então, quando saímos para a rua com as pessoas que a gente encontrava, eles não queriam falar hebraico e eu dizia, ei, vamos conversar. Não, 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 eles não queriam falar hebraico porque tinham medo, porque suas vidas estavam em perigo por tudo o que estava acontecendo lá. Recentemente, alguém de Chicago pegou um avião e veio para Washington. O rapaz, aquele que morreu, ele era membro da congregação onde nós estamos trabalhando, na cidade de Jerusalém. Ele era crente, filho dos nossos trabalhadores, um dos nossos guias no trabalho. E para nós ver tudo aquilo, ver tudo o que está acontecendo em nível global, eu tenho 3 filhos, um está no exército, que está terminando. No próximo mês ele sai, mas minha filha entra agora, em 4 de agosto, indo para a linha de frente. É um tempo muito especial que estamos atravessando como nação e às vezes eu vejo o que está acontecendo em nível global. E me dá pena quando muitas congregações não conseguem entender o tempo em que estamos vivendo hoje. Eu estava sentado ali com o pastor e estava ouvindo as grandes e incríveis coisas que estão acontecendo. Ver isso, ver um monte de gente reunida aqui numa quarta-feira. É miércoles. Vocês são muitos aqui, como estão? Como? Algumas congregações não enchem nem no domingo, considerado o dia do Senhor, e nem todos vão ao culto. Mas vocês estão aqui numa quarta-feira. Imagino então como deve ser aos domingos. Acho que essas cadeiras ficam todas ocupadas. Eu acho que vai ter que começar a expandir as paredes, Pastor Milton. Olha, já vejo muito vidro, isso aí tem que tirar e colocar muito mais cadeiras. Vem um tempo bom por aí. Poucos entendem o tempo, e eu acredito que vocês são uma igreja que tem um líder que entende o tempo. Ele entende o tempo em que estamos, e esse é o tempo em que não podemos perder tempo. O Messias está pronto, não sei se você percebe que Jesus está às portas e você o espera. Vocês sabem quantas vezes eu chego em congregações e quando eu digo, o Senhor está às portas, sabem o que me dizem? Faz 2000 anos que vem me dizendo a mesma coisa, e eu não esperava por isso. Uma congregação que não tem o desejo de esperar e se encontrar com Ele é uma congregação que não tem esperança. Se você não tem esperança, está morto, não tem absolutamente nada, não tem como ver aquele que morreu. Por nós, queremos vê-lo e estamos mais perto do que qualquer outra geração já esteve sobre a face da terra. Então, o tempo é muito importante. Eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei, não tenho relógio, não vejo relógio aqui. E para nós de Israel é um perigo não ter relógio. Vamos ver, tranquilo. Coloquei aqui, aí está. Quero compartilhar com vocês apenas 5 pontos. Eu não sei se vocês são uma congregação que estuda, gostam de estudar ou só de pular, adorar. Não, estudam. Não sabe o que é uma Bíblia? Tem uma Bíblia em casa, além da que tem no celular. Ok, eu quero compartilhar com vocês 5 pontos. Primeiro, vocês têm saudações do território de Israel. Eu estava esquecendo de dizer para vocês que nós lá em Israel,
Na verdade, neste domingo, não, desculpa, no sábado nós lá para o domingo. O domingo para nós é um dia de semana normal, é como uma segunda-feira. Para nós o domingo é o sábado, é o dia em que nada acontece. Em Israel todos param, não vão para a escola, nada. E é o dia da oportunidade de ter o encontro, né, os cultos. E neste sábado eles tiveram um tempo de oração, especialmente por vocês. Disse para eles: estarei aqui, aqui e aqui. E eles responderam: vamos orar por isso e por esses irmãos. Comentei que conhecia o trabalho do Milton. Ele me contava que ao chegar em Israel, sentava no café da manhã e dizia: estamos fazendo isso, a célula está crescendo, sempre conectados. Não. Eu acho que vocês estão todos na mesma senha do Wi-Fi, está tudo igual, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e volta de novo para o 1, não é? Então, quando eu digo para a congregação que vou para lá, eles ficaram muito felizes, porque esperavam que eu também voltasse com o cabo. E então eles ficam muito felizes que a gente esteja por aqui e eles estão realmente orando por vocês. Obrigado, porque vocês tiveram esse encontro especial no domingo pela nação de Israel. Obrigado por orar por Israel. Hoje em dia, nós perdemos muitos amigos, eu particularmente perdi muitos amigos. Pastores, desde que o 7 de outubro começou, não sei se te contei, pastor, 7 de outubro começou, muitos pastores deixaram de ser meus amigos, porque eu não sei se o senhor sabe, no território de Israel, o exército é obrigatório e todos têm que se alistar. Quando eles chegam aos 18 anos, têm 3 anos obrigatórios de serviço, tanto homens quanto mulheres. Todo mundo tem que fazer e depois, para o resto da vida, a pessoa tem que estar disponível. Servir, prestar 45 dias até onde o corpo aguentar, geralmente até os 52 anos, e depois a pessoa fica em serviço na linha de frente e depois faz algo que o corpo ainda aguenta, ou senta atrás de um computador ou faz qualquer outra coisa, mas tem que servir no exército, até chegar a sua vez de ser chamado. E quando aconteceu o que aconteceu em 7 de outubro, no dia 6 de outubro, nós estávamos pegando o voo justamente de Dallas. Estávamos aqui de férias com a família porque sabíamos que vinha um tempo de muito trabalho para nós. Meus filhos iam estar com o tema do exército muito forte e dissemos: vamos tirar um tempo como família. Precisávamos tirar um tempo como família. E para mim eu via o mover do Senhor sempre, como o Senhor se movia lá fora e não dentro. Sempre que eu queria me conectar com o Senhor, escrever um livro ou fazer algo novo, precisava pegar um avião e sair de Israel. Quando eu chegava nesses lugares e via vocês, depois conto algo que aconteceu comigo em Honduras. E quando eu estou fora, eu vejo como se o Senhor fluísse muito mais, e não lá, não na terra de Israel. Os crentes, ao chegarem lá, conectam-se com o Senhor porque são levados. Mas o povo de Israel é um povo que está cego. A Bíblia nos diz que o Senhor os cegou e fechou seus ouvidos por causa do que eles fizeram. Ou seja, Ele está dando mais oportunidade ao povo gentil, que foi alcançado, que foi conquistado. Mas enquanto isso, Ele está cegando um povo que é o primogênito, Ele está cegando. Vejam como Deus é bom, que está dando a vocês uma oportunidade, enquanto a outro povo Ele está cegando. Imagine você, se hoje o povo de Israel tivesse seus olhos abertos e sua audição aberta, o que aconteceria com o povo gentil? O que aconteceria com muitos dos que estão aqui trabalhando lá fora? É como dizer: acabou o tempo, diz o Senhor, pois a Bíblia afirma isso. A Bíblia nos diz que todo Israel será salvo até que o tempo dos gentios se cumpra. O que isso quer dizer é que ainda não se cumpriu o tempo dos gentios, mas vai chegar um tempo em que Israel será salvo. O que isso quer dizer é que o tempo está se encurtando para os não-judeus, aqueles que estão de fora. Então vocês têm um tempo muito limitado em que precisam aprender a lidar com isso. Porque muitos dos que estão lá fora, amigos, pais, mães, colegas de trabalho, muitos daqueles que não conhecem o Senhor podem partir sem o Senhor porque Ele está às portas e agora Ele está nos dando a oportunidade disso. Então, quando eu via tudo aquilo, cada vez que saía e tinha experiências muito bonitas com o Senhor, eu dizia para minha família: vamos, quero que a gente tenha um encontro lá fora com o Senhor. Precisamos sair da terra de Israel. É incrível porque a gente diz a terra de Israel, o lugar onde o Senhor nasceu, morreu, ressuscitou,
o lugar onde ele vai retornar, é a terra onde hoje em dia continuam negando o Senhor como seu Salvador. Então a força espiritual que existe ali é bem difícil, por isso saímos da terra de Israel. Ficamos por 3 semanas, andamos dando voltas aqui na América, estivemos em Dallas, em alguns congressos e em um momento tivemos algumas experiências muito bonitas. E eu via meus filhos no momento da adoração, quando às vezes saíamos assim para alguma floresta, para algum lugar, e eles estavam como se o Senhor os visitasse. Tem algo aqui muito especial, que você se aproxima de algum lugar e ora e de repente ele vem. Vocês têm algo incrível, como um imã aqui realmente incrível. E quando eu via isso, via meus filhos dessa maneira, experimentando o Deus de Israel fora de Israel, eu não queria voltar para casa porque já conheço como é estar lá e não queria passar por isso novamente. Quero que meus filhos continuem vivenciando isso, mas chegou a hora de voltar. Assim, em 6 de outubro, pegamos o avião e chegamos em Israel. 5:30 da tarde, numa sexta-feira, fomos para casa, jantamos nossa ceia tradicional do dia de Shabat, do descanso. E nesse sábado, às 6:30 da manhã, começa o alarme em todo o país quando começaram a nos atacar e aconteceu o que aconteceu. Foi um dia muito difícil para o povo de Israel e vocês devem ter visto as notícias e tudo o que viram naquele momento. 3 horas depois, meu filho precisou se alistar e sair para o exército, logo após voltarmos de um encontro incrível com o Senhor. E de repente ir lutar contra aqueles inimigos que vieram para matar, roubar, destruir e queimar e fazer todas as coisas que fizeram. E no dia seguinte eu também também me apresentei, me alistei e mais uma vez fui para a fronteira. Eu fiquei por quase 45 dias perto da fronteira de Gaza e foi lá que alguns pastores amigos me viam andando por aquele lugar. E então muitos me disseram, não podemos continuar orando por você, não podemos orar por você. E eu, mas como assim? E eles me dizem, porque não podemos, porque vocês estão em guerra. E a Bíblia não nos fala sobre isso. E eu digo, como assim a Bíblia não nos fala sobre isso? Veja bem, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento não. Ele dizia a Davi, vai e faça, pois coloquei tudo diante de você para conquistar. E isso e aquilo. Além disso, a Bíblia não nos diz que no futuro vai haver guerra. Não nos fala sobre a guerra do Armagedon, não nos fala sobre a guerra de Gog e Magog. Não nos fala do livro de Zacarias, que menciona Jerusalém sitiada, mulheres violentadas e o povo escravizado. Esse é um tempo futuro, que ainda não chegamos a esse tempo, ou seja, Israel vai passar por um tempo muito mais difícil do que estamos vivendo hoje. É por isso que, como igreja, é importante que estejam fazendo o trabalho e não dormindo no assunto. 5 pontos. Ponto número 1. O ano de 1948 marca uma era de antes e depois. Eu não sei se você sabe, no ano de 1948, o Estado de Israel é proclamado e é declarado como nasceu a nação de Israel. Agora, a nação de Israel não é uma nação nova, é uma nação que existia desde tempos antigos. O que aconteceu foi o reconhecimento em nível global das nações. Acabam reconhecendo novamente a importância de que aquela terra era a terra dos antepassados do povo judeu. E então, isso foi o mais importante naquela época. Agora, eu não sei se você sabe que há uma profecia no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, versículo 8, que diz: nascerá uma terra em um dia, nascerá uma nação de uma vez. Quantas horas tem um dia? Aqui, nos Estados Unidos? 24 com certeza em Honduras, 24 em Israel. 24 também tem 24 em Israel. Com certeza ele tem 24? Sim, ok. Ele tem 24, calma, não fiquem confusos, tenham certeza de que ele tem 24. Nossas 24 horas são diferentes. Para nós, o dia começa às 6 da tarde, não à meia-noite como para vocês. Nós contamos a partir do aparecimento das 3 primeiras estrelas, aí começa o dia e termina com o aparecimento das 3 primeiras estrelas visíveis do dia seguinte que podem ser vistas. Então essas são as nossas 24 horas, começamos às 6, 7 horas. Para mim, agora estou começando o dia, então se preparem, porque eu acabei de acordar, então é aí que começa o nosso dia, mas agora temos 24 horas,
Igual porque eu digo isso, a importância das 24 horas, porque quando a Bíblia me diz que nascerá uma nação em um só dia, então eu tenho que ter certeza. Eu, como crente, tenho que investigar se realmente essa profecia se cumpriu ou se foi invenção de um humano, de que Israel nasceu naquele 14 de maio de 1948. Para que essa profecia bíblica se cumpra, eu tenho que ver se houve 24 horas e sabem de uma coisa? Naquele 14 de maio, sabe quanto tempo levou para que a nação de Israel nascesse? Não sei se você sabia disso. Israel nasceu em 23 horas, o que quer dizer que Isaías 66 se cumpriu, porque Isaías 66 me diz: nascerão em um dia, e se nasceu em um dia, tem que ser 24 horas. Em 23 horas aconteceu o que aconteceu em 14 de maio. Eu não sei se você sabia que naquela época havia um mandato britânico, né? Os britânicos estavam encarregados do território de Israel. E então eles fizeram meio que um caos e começaram a prometer terra para este, terra para aquele. Como não souberam o que fazer, subiram em um barco e disseram: vamos abandonar este território, deixando-o quase vazio. E nesse exato momento o povo judeu disse: é hora de levantarmos a nação. E quando a ONU disse aprovado, levantem essa nação. Quando isso ocorre, em apenas 23 horas, eles precisam criar um estatuto, uma constituição e várias outras coisas. Eu não sei se vocês sabem que a Constituição Nacional de Israel, quando foi assinada em branco. Porque eles não tiveram tempo de fazer uma Constituição, não chegaram a um acordo. Então todas as assinaturas que você vê, repare que vai ver as fotos históricas do nascimento de Israel. Você vai ver como um rolo todo enrolado. E um monte de assinaturas, todos assinaram, mas se vocês abrirem esse rolo, está completamente em branco, ou seja, foi assinado em branco. Porque disseram: Israel tem que nascer antes que comece o sábado, e na semana que vem faremos os estatutos. Mas é aí que a profecia se cumpre. Agora, se nós dissermos que esse tempo marca o início de uma nova era para a nação de Israel, o que continua dentro do relógio profético de Deus? O que vem a seguir? A fase número 2. Há uma coisa que acontece com ela. No livro de Ezequiel diz: eu os reunirei das nações para onde os espalhei e os trarei de volta à terra que prometi aos vossos pais. O que significa que todo judeu que você conhece por aí tem um chamado especial para retornar à terra de Israel. E lentamente muitos judeus começaram a retornar ao povo de Israel. Essa é a fase número 2, a fase do retorno. É por isso que Israel começa a se povoar. É por isso que judeus de diferentes partes do mundo começam a chegar em Israel. Vocês sabem que toda vez que os judeus chegam a Israel, eles não chegam porque amam Israel? O judeu se acostumou a viver fora. Aliás, vocês sabem, a comunidade judaica que está por aqui, pela América, é uma comunidade que está bem. Bem financeiramente, como dizem por aí, tem dinheiro, se viram bem, então acabaram se acomodando. Vocês sabem que não é só nos Estados Unidos, em diferentes partes do mundo, a comunidade judaica vai bem financeiramente. E então eles estão na sua zona, estão fechados no seu lugar, comem sua comida, têm seu supermercado, têm seu povo, trabalham nas suas próprias empresas. É como uma comunidade muito fechada. Mas o Senhor é sábio. E ele sabe como cumprir essa profecia do retorno e sabe como ele a cumpriu. Por exemplo, na Argentina, há uns 20 e tantos anos atrás, nós nos mudamos para Israel. E uma das maneiras que o Senhor obrigou o povo judeu a sair da Argentina, quase não restou judeu na Argentina, porque todos foram viver em Israel, é porque um dia houve um presidente que assumiu e todo o dinheiro que os judeus tinham no banco ou na conta, houve um ministro da economia que de um dia para o outro viu uma situação financeira muito complicada na nação e disse: o dinheiro de todo mundo fica preso dentro do banco. Isso ficou conhecido como o famoso corralito. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Onde as pessoas tinham seu dinheiro na conta, mas não podiam usá-lo. E foi aí que os judeus perderam todo o dinheiro. E então é aí que Israel aparece e diz: ei, voltem para casa. De que casa você está falando? Se nós nascemos aqui, vivemos aqui da terra dos seus antepassados, há uma profecia que diz: eu os reunirei. Então o Senhor está cumprindo isso. Esqueçam esse dinheiro, esqueçam esse banco, venham para cá e comecem uma nova vida. Assim o Senhor agiu com os judeus daquela época.
Os judeus da França, muitos dos judeus que hoje estão na França, estão se mudando para Israel por causa da grande onda de antissemitismo que existe. O islamismo é muito forte e eles não se sentem seguros andando pelas ruas da França, não podem andar com bagagem porque é perigoso. Então, muito islamismo fez com que todos eles começassem a se mudar. Aliás, talvez eu tenha uma má notícia para vocês, mas talvez seja boa, porque os Estados Unidos vão sofrer um golpe financeiro muito forte. Ruim ou boa? A ruim é que grande parte dos bancos do povo judeu que controlam o fundo financeiro daqui da América, lá em Manhattan, vão ser obrigados a se mudar para Israel. E então os judeus vão retornar novamente para Israel, porque não vão poder fazer nada com o dinheiro. A Bíblia, no livro do Apocalipse, de certa forma nos mostra que os Estados Unidos desaparecem do cenário. Por enquanto, os Estados Unidos são o tio de Israel, o melhor amigo, o melhor aliado, mas para os últimos tempos, os Estados Unidos desaparecem do cenário. E nós estamos em um período em que vocês têm um governo que não conseguiu concluir o que fez no primeiro mandato. E agora ele está de volta para concluir o que não conseguiu fazer no primeiro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os acordos de Abraão. É algo que ele está praticamente obrigado a cumprir. E o que é que ele está obrigado a cumprir? É que haja paz no Oriente Médio. Não sei se vocês sabem, mas semanas atrás ele viajou pelo Oriente Médio, reuniu-se com líderes árabes e fecharam acordos e contratos financeiros altos. Eu não sei se isso diz algo para vocês. O que ele está fazendo é terminar de fechar um ciclo, que são os acordos de Abraão. Agora vocês entendem que em um momento nos dizem que vai haver paz no Oriente Médio e quando houver paz, o que a Bíblia diz? Virá destruição repentina? Então, reparem no que está ocorrendo neste governo. Ele está trabalhando fortemente. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo nas notícias que diziam que ele está fazendo um acordo com o Irã e ordenava ao primeiro-ministro de Israel que não se envolvesse no assunto. Então, está meio que apagando Israel para finalizar esse plano de paz no Oriente Médio. Então, o relógio profético de Deus, concretamente, ele está bem ativo neste exato momento. O retorno dos judeus, a fase número 3, é o florescimento da nação. No livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1, nos diz: o deserto e a solidão se alegrarão. Eu não sei se você já viu vídeos de Israel, onde às vezes há como um rio forte que corre, não é? E tem muita gente que diz: a profecia do deserto se cumpriu, rios fluem no deserto. Vocês sabem quanto tempo dura essa profecia? Tipo 2 horas. E depois deixou de ser profecia e você diz: mas então era uma profecia? Se cumpriu ou não se cumpriu? Claro que não, porque interpretamos errado, não está dizendo isso. Não é exatamente o físico, está falando do espiritual, isso é o que a gente vê no físico. É um fenômeno que ocorre no deserto de Israel, pois é totalmente árido. E toda vez que tem água, a água não consegue penetrar fundo porque não tem tempo. Então começa a correr e corre, mas enquanto vai correndo, vai secando. Então, por isso que quase não dura nada, não se forma nenhum rio. Mas quando nos diz que o deserto reverdecerá e florescerá, está nos falando que um judeu do Canadá, que está acostumado a estar na neve, um argentino que vive na Zona Sul, um mexicano, um americano, um australiano, esses que são judeus, ele vai plantá-los no território de Israel. E então eles vão reverdecer. Como vão reverdecer? Vão plantar, vão ter filhos, sua família vai crescer ali. Esse é o reverdecimento de que a Bíblia nos fala. E quando você vai hoje a Israel, vai perceber que Israel é um monte de gente de diferentes idiomas. Você vai encontrar argentinos, franceses, australianos, qualquer pessoa. É o reverdecimento, que é a fase número 3 que hoje nós estamos vendo. Às vezes, muita gente me pergunta: que profecia está se cumprindo hoje no Estado de Israel? Bom, são muitas, mas como assim são muitas se a gente não vê nenhuma? Leia a Bíblia. Há muitas que estão se cumprindo hoje no Estado de Israel. Sabe qual é a quarta? A quarta é uma que é muito difícil de entender. E no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 22, diz: farei deles uma só nação. Não há opção de partição da terra. Às vezes, eu encontrei alguns pastores, pastor Milton, alguns pastores que me dizem: eu tenho a solução para vocês, e eu fico assim: qual é? Vão morar nos Estados Unidos?
se os Estados Unidos gostam tanto de Israel e deixem essa terra para o povo árabe. E então eu digo, mas pastor, que Bíblia você está lendo? Se a Bíblia que eu estou lendo me diz que a terra de Israel pertence ao povo judeu desde os tempos antigos, e que eles vão ser uma só nação, e que além disso, a Bíblia me diz que ele vai trazer unidade para o povo. Eu não sei se você sabe, mas atualmente o território de Israel está em uma fase recorde, vamos chamar assim, de unidade entre o povo. Alguns que acompanham as notícias de Israel vão me dizer isso. O que você fala sobre unidade parece estranho, porque quando nós assistimos às notícias, vemos que há manifestações em Israel e que vemos manifestações em Tel Aviv e manifestações em Jerusalém contra o governo. E eu vou dizer para vocês, vocês têm razão, é verdade, mas as manifestações que vocês estão vendo são manifestações contra uma nação, não contra um povo. Deixe-me explicar. Como nação, Israel é uma nação que tem seus conflitos. É uma nação que está longe de Deus. Mas como povo, eles são bem unidos. Como povo, eles sabem que, se não se protegerem entre si, ninguém vai protegê-los. Em Israel, dizem que os evangélicos são seus melhores amigos, mas neste exato momento eles estão virando as costas para Israel. Nem todos, mas em sua grande maioria estão virando as costas. E a gente se pergunta, o que aconteceu? Bem, a Bíblia me diz que no fim dos tempos dizem o seu nome. Saiam daqui que eu não te conheço. E então, o que foi que aconteceu? O que foi que se passou? Que simplesmente se perdeu de vista o que o Senhor estava olhando, perdeu-se de vista a própria visão que ele tinha. O ponto número 5, que é onde o povo de Israel se encontra hoje em dia, é algo que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Diz, e olharão para mim a quem traspassaram, CC por Antártica Filmes Argentina, à espera pelo Messias. Tem um jovem argentino por aí, por Israel, que faz vídeos no YouTube, acho que muitos de vocês o conhecem, meio carequinha ele. E uma vez eu o recebi na minha casa, fiz uma entrevista e o confrontei e perguntei, mas e aí, e você, e a Bíblia? Porque ele ensina a Bíblia, todo final de semana ele ensina a Bíblia, e muita gente cristã o segue, e um monte de gente não. E ele me diz que não acredita, acredita no Senhor, que ele não acredita na Bíblia, que ele não acredita em Deus. O que aconteceu, aconteceu, o povo diz o que aconteceu, diz o que aconteceu. E ensinar os seus seguidores com a Bíblia? E eu digo para ele, você sabe que em algum momento você pode falar e pode alcançá-lo? E pode vê-lo? E ele me diz, olha, eu tenho uma metodologia, e a metodologia é que quando o Messias vier. E aí nós vamos perceber, se vocês os crentes estavam certos, ou nós os judeus estamos certos. Ou seja, se ele veio pela primeira vez, ou se o que vemos é que ele está vindo pela segunda vez. E eu digo para ele que quando ele o vir vindo, já vai ser tarde, obrigado. Porque aquele que você verá vindo é o traspassado, e verão aquele a quem traspassaram. E chorarão amargamente como uma mãe chora pela perda do seu primogênito. Isso é o que a Bíblia me ensina. Olhem, eu estive em Honduras, vejam, faz quanto tempo atrás? Faz uns 4 ou 5 anos atrás. E nós estávamos em um tempo em que eu chorava muito, para que o povo de Israel possa receber, possa alcançar e possa ter a revelação do Senhor como seu Messias. Esse era o meu desejo até hoje, é o meu desejo até hoje. Nós buscamos as maneiras e estratégias possíveis para que eles possam se encontrar com o Senhor. Porque eu sei que não há muito tempo, sei que o tempo está nos apressando, o tempo nos pressiona. E então eu me lembro que estava lá em Honduras e estava no culto da manhã em um domingo. Era em São Pedro, eu estava na primeira fila. Tem alguém de São Pedro aqui? Sim, o que houve? Tem poucos de São Pedro, mas muitos de Honduras. Olhem, quando eu estava lá nas primeiras fileiras, estávamos no momento da adoração, houve uma presença, pastor, incrível. O Espírito Santo visitou aquela congregação naquela manhã de uma maneira incrível. E eu estava lá naquela cadeira e minhas lágrimas caíam e caíam e caíam e caíam.
aparece uma nuvem negra por cima que cobria todos os prédios. E o Senhor abriu meus ouvidos. E quando Ele abriu meus ouvidos, eu ouvia, porque o povo judeu é um povo que ora. Eu não sei se vocês sabem que o povo judeu é um povo que ora. Vocês vão ver isso no Muro das Lamentações. Eles oram, vocês ouvem isso em casa, oram o tempo todo. Então eu sentia que estavam orando. Em casa tem oração matinal, oram 3 vezes ao dia. E eu ouvia com aquele ouvido que o Senhor tinha aberto espiritualmente para mim. A oração deles que subia ao céu, batia naquela oração, naquela nuvem e voltava a descer para baixo. E então o Senhor me disse: eles estão cegos. Não posso mover essa nuvem, quer dizer, não é que eu não possa, simplesmente eu não quero mover essa nuvem. Porque ainda há uma cadeira vazia lá em Houston, porque ainda há uma cadeira vazia em Honduras, porque ainda há uma cadeira vazia lá na Colômbia. Então ainda não posso, porque se eu abrisse, acabou. Eles vão me entender, eles vão perceber quem eles deixaram de lado e vão chorar amargamente. Então, quando eu estava naquela Honduras, naquela manhã, eu tinha essa imagem na minha mente. E quando eu estava ali naquela cadeira, o Senhor e o Espírito Santo invadiram a manhã. Perguntei: por que eles e não nós? O Senhor respondeu: você não se lembra? E Ele me levou aquele dia naquele deserto e ali eu entendi algo e o Senhor me lembra isso com outra palavra, de outra maneira. Ele me diz que não é o tempo de vocês, é o tempo deles. E eu chorava mais. E eu dizia ao Senhor: mas o nosso povo, nossa família, filhos, Senhor, por que apressar isso? E Ele me diz: eu não posso apressar. O tempo que já está determinado é que minha igreja precisa despertar. E então Ele me leva àquele versículo onde diz que até que o tempo dos gentios se cumpra, então todo Israel será salvo. E eu entendi, via uma torneira, sabe aquela torneira que vocês têm no quintal, no jardim de casa, que vocês fecham? E tem algumas torneiras que quando você fecha, continuam pingando algumas gotinhas até parar completamente. Então eu olhava isso e o Senhor me disse: assim está hoje o mundo. Essas pequenas gotas que estão caindo são diferentes visitações que o Espírito Santo está fazendo em diferentes lugares, mas em algum momento essa gota vai parar. E voltarei novamente para minha terra, novamente para o Espírito Santo que saiu de lá de Jerusalém, novamente vai retornar, e então todo Israel será salvo. E aí eu entendi a importância de compreender os tempos de Deus. E pastor, sabe o que eu vi? Quando terminei esse culto, me colocaram em um carro, voltei para o hotel, e o culto foi muito bonito e foi muito bom. Entro no veículo com a pessoa que me levava, pega o rádio e começa a ouvir música cristã no carro. Acho estranho, pois em Israel não temos isso. Eu já tinha me desacostumado completamente e quando chego no hotel, vejo a televisão, tinha televisão cristã, eu digo: é incrível, incrível, disse: isso está bem bom aqui, e o Senhor me diz: cuidado, porque isso causa indigestão. Tem tanto que não percebem a importância do que tem. Então pegam um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daqui, e acabam empanturrados por tudo o que tem. Cuidado, e é aí que às vezes saímos e dizemos: Senhor, onde estás? Por que não isso? Por que não aquilo? Por que não isso? Olhem, o povo judeu está sem Ele. E quando você observa o Muro das Lamentações, vai vê-los quase com a cabeça, batendo contra o muro. E o desejo deles é: Senhor, traz-nos de volta. O templo é a única oração que eles têm ali e sabem por que estão pedindo essa oração, por que fazem essa oração, porque é a única maneira que eles podem ouvir a voz de Deus. Se o templo está presente, isso quer dizer que o sacerdote vai aparecer em cena e quer dizer que os profetas vão voltar a falar ao seu povo. A Bíblia, em Ezequiel, afirma que isso ocorrerá no futuro, conforme descrito no Apocalipse. Me diz, na verdade, que inclusive vão haver serviços no templo, os sacrifícios vão voltar no templo. Ou seja, isso está muito perto de acontecer. Judeu, a Bíblia diz que entre Malaquias e Mateus foram 400 anos de silêncio, mas sabe, em certo momento esse silêncio foi quebrado. Sabe quando? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer.
Houve uma voz do céu e alguns acreditaram, alguns ficaram sem acreditar. E sabe, todos aqueles que ficaram sem acreditar daquela mesma geração, quantos anos eles levam para o seu futuro? 2.425 anos de silêncio, estamos no ano 2025, some 400, 2.425 anos de silêncio há no povo de Israel. O Senhor deu a vocês 2.425 anos para que possam continuar ganhando. Gente, mas está à porta, diz, aprendam com a figueira, porque não vai passar uma geração até a vinda do Filho do Homem. A figueira... Em 1948 foi ativada a vinda do Filho do Homem, geração do livro dos Salmos. Mesmo nos mais robustos 85 anos, faça suas próprias contas e você vai perceber quando o Messias está para vir. Não é uma questão de números, é uma questão de entender os tempos. Isso significa que ao sairmos por aquela porta temos um trabalho a fazer. Eu sei que vocês estão fazendo aqui um trabalho excelente e eu fico realmente feliz, saio de Houston alegre. Eu estive em uma reunião de pastores anteontem, cheguei de madrugada. Ontem de madrugada eu fui ao encontro de pastores e saí triste dessa reunião de pastores. Disseram, vem, queremos saber sobre Israel. Sabe, me falaram que cerca de 20 pastores não foram porque o tema era Israel. E eu disse, que pena que não queiram ensinar a sua igreja sobre Israel. E eu ouço aqui que no domingo vocês têm uma tarde por Israel e vejo ali uma bandeirinha de Israel e vocês se alegram com Israel. Olhem, vocês estão bem e o Senhor está recompensando vocês. Então, obrigado por fazerem o que estão fazendo. Eu só quero encerrar com isso. Imaginem um cenário, olhem esse cenário de exemplo. Sabe de uma coisa? Imaginem que vocês são um teatro, imaginem que eu sou um apresentador, e então eu venho e digo para vocês como teatro, obrigado por virem hoje, hoje vamos ter uma peça teatral incrível aqui, então aproveitem. Eu desço do palco e sobe ao palco a criação, Elias, Moisés, todos lá em cima do palco, mas sabe de uma coisa? Normalmente as peças de teatro em Israel têm um intervalo de 10 a 15 minutos no meio. Não sei se aqui é assim. Vocês sabem, o povo judeu gosta desse negócio de dinheiro, vai lá, compra uma Coca-Cola e tudo mais, então nesses 10, 15 minutos tem um intervalo. Ao retornarem ao teatro, o apresentador sobe ao palco e diz, ei, tivemos um inconveniente. Os atores que tinham que fazer a troca de cena estão presos no trânsito e não podem continuar agora com a peça que tínhamos programado. Mas fiquem tranquilos, temos uma peça alternativa que vai subir ao palco. Essa peça se chama A Igreja. Então a igreja sobe ao palco e a igreja bate. Talvez nos cabos. Som mais alto, som mais baixo, mas vocês sabem que o teatro está observando vocês? Vou explicar o que quero dizer para vocês. A igreja fez o melhor trabalho que pôde e saiu de cena. E o apresentador volta e diz, os atores já voltaram, então seguimos com o que tínhamos programado. E novamente Israel volta ao palco. Israel não está em cena hoje, quem está em cena são vocês. E nós viemos de Israel para dizer a vocês, olhem, nós vamos subir ao palco em determinado momento. Mas não deixem o campo com prejuízo, não deixem um 6-0, por favor, porque vai ser muito difícil reverter tudo isso. Entreguem um bom jogo para nós, façam o melhor jogo que puderem. Imaginem que vocês estão chegando aos 90 minutos. E mesmo que as pernas não aguentem, mesmo que não tenham mais força, continuem lutando. Como o Real Madrid, diria ele, sejam bons jogadores em campo, outros diriam como o Barcelona. Mas é que a igreja, a maioria, em resumo, está no palco e vocês estão aí na frente. Eu quero orar por vocês, se me permitirem. Aleluia. E quero que você faça primeiro em hebraico, bênção sacerdotal. Vamos.
Primeiro em hebraico, levante suas mãos para o céu, porque você vai ouvir no idioma em que Moisés recebeu de Deus a oração sacerdotal. Quando o Senhor diz, quero que você abençoe o povo e que faça isso com eles. E isso acontece de geração em geração. E é uma oração que o próprio Senhor diz, quero que façam dessa maneira. E diz, Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichunecha, Yisa Adonai panav elecha, Vayasem lecha shalom. que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês, que Ele tenha misericórdia de vocês e que lhes dê paz. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te agradeço por este tempo, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este privilégio de estar nesta casa. Senhor, nesta congregação, Senhor, porta do céu, obrigado pelos líderes deste lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor lhes deu, Senhor, entendimento dos tempos, Senhor. Obrigado por cada irmão que chegou aqui, Senhor, porque talvez o Senhor os trouxe aqui quando eles pensavam que vinham para a América buscar um futuro, buscar algo, Senhor, mas o Senhor os trouxe aqui porque queria se encontrar com eles, Senhor. E o Senhor quer fazer uma mudança de geração, Senhor. O Senhor quer fazer com que, Senhor, que seus filhos e os filhos de seus filhos, Senhor, possam ser abençoados. Senhor, hoje nós declaramos bênção sobre esta casa, Senhor, bênção sobre os filhos desta casa e os filhos dos filhos, Senhor, até que transborde, Senhor. Colocamos um cerco ao redor da confusão, do inimigo e de tudo o que se levantar contra esta congregação. Senhor, não vai prosperar, vai secar. Senhor, obrigado, te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Com agrado. Amém. Levanta a mão, igreja, arriba. Amém. Cante. Amém. 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 Cante bem alto. Igreja. Amém, amém. Cante amém. Amém. Que bendiga, que Ele estenda seu amor Sobre sua vida, sua família, seu trabalho, sua empresa. com coragem, te eleva. Estamos Fortes te louvam, ouça forte, receba. Amém, amém, amém. Canta, igreja. Amém. Amém. Levante suas mãos e receba essa bênção na sua vida, na sua casa. Amém. Amém. Amém, amém. Sacando a puerta, recilo. Amém, amém. 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 Cielo. Durante todo o mês passado, nosso Eduardo, estivemos pregando essas palavras, sinais escatológicos do fim. Um mês por ano é realmente março ou é abril? Dedicamos um mês para falar em cada culto. Sinais proféticos, o relógio profético de Deus, uma vez por ano, durante todo o mês. Então levante a mão para o céu e uma vez por ano chamamos de festa para Israel. Hoje há uma bandeira, mas no domingo cada pessoa aqui tinha mais de 800 bandeiras na mão. Vamos lá. Diga com sua graça até mim e gerações. Sua família e seus filhos. e os filhos dos seus filhos. Te acompanhe donde quiera que tu vayas.
va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. É que essa é a minha casa. Cante alto. Receba a palavra para a sua casa, para a sua família. Tempo de salvação para os seus familiares que ainda não conhecem a Cristo. É tempo de alcançar o vizinho, a casa ao lado, o apartamento que está na sua frente, ao seu lado, abaixo de você, acima de você. Tempo de salvação. Sua família e você, sim. É tempo de trabalhar ali na sua oficina, no restaurante, na loja, no supermercado, na barbearia, no salão de beleza. É tempo de salvação. Ali na empresa onde você trabalha, seus colegas de trabalho, as pessoas que você conhece e até aquelas que você não conhece. Ele te ama, 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 Ele te ama. Aleluia. Levante as mãos para o céu, diga bem alto, amém, amém, diga. Receba a bênção para a sua casa, é tempo de salvação. Não podemos nos calar, porque Cristo vem em breve, os olhos de Deus estão sobre você, para depois se voltarem para Israel. A voz de Deus te chama para um tempo de maior consagração, de maior compromisso. Entre no meio do mato, não fique mais na beira. Que você não passe do altar. Todo aquele que diz: Senhor, quero ser o mensageiro antes que o relógio marque a hora exata. A palavra fala dos trabalhadores da 11ª hora. A palavra fala dos trabalhadores da 11ª hora. E você é um deles, igreja? Abra seus olhos e me olhe. Me olhe, igreja, me olhe, me olhe. Eu estava em Madrid neste fim de semana e fui a um shopping, chego amigo, a um shopping center, a um mall. E enquanto eu andava por lá, uma pessoa me disse: eu te conheço, você é um cantor, se chama Milton Vale, pergunto se frequenta a igreja. Ela diz que não, veio há 7 anos e não achou uma. Respondo que estarei em uma igreja à tarde, estou almoçando. E essa mulher foi com seu marido e seus filhos naquele dia e vê 12 pessoas pela primeira vez na igreja. Me escute, e eu tinha estado com 25 pastores pregando e eles diziam: aqui é difícil, o povo é duro, o povo não quer o evangelho, aqui o povo é ateu, o povo não é ateu, a igreja se cala, fecha a boca. Naquele dia havia 12 pessoas pela primeira vez, todos convidados pelo pastor, e a pastora que me apresentou disse: hoje vemos que este homem é um evangelista. Não é um evangelista, é um ganhador de almas. Quando se quer, se pode. Igreja. As pessoas que vão à loja e com a boca fechada, sirva a Cristo com essa camiseta e com a boca fechada, abre a boca. Diga, convide alguém, traga seu vizinho, você na barbearia, na sua oficina, no restaurante, na loja. 12 novos. Naquele dia, naquela igreja, assustados os da igreja, então eu termino, e colocaram os 12 de pé e perguntaram quem o convidou. Milton Vale, quem o convidou? O pastor Milton Vale. Deram o microfone para os 12. Então levante suas mãos bem alto, feche os olhos e diga: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Lá atrás também, os que não vieram à frente, digam bem alto: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá, pela última vez, diga bem alto: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga 7 vezes: eis-me aqui. Os que fizerem 6, eis-me aqui. Faltam 5. Faltam 4, faltam 3, faltam 2. A última vez com força: eis-me aqui.
Levante-se ao nosso Senhor Pai, eu oro por esta congregação. Estamos bem, mas podemos estar melhores. E se estivermos melhores, podemos estar ainda mais excelentes. Que nossa boca não se feche quando há tanta necessidade, enquanto vamos à barbearia, enquanto vamos à loja, enquanto estamos no supermercado, na escola dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, nossos companheiros. Aqui há moças, há rapazes que estão te conhecendo, te amam, mas às vezes ficam calados e não testemunham da fé. Enquanto o outro, o que vem de droga, enquanto a outra pessoa que está na mentira fala sem medo, nós nos calamos. Levanta uma igreja mais poderosa, levante suas mãos, igreja, quero ver suas mãos para cima, diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Levante suas mãos, diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as pessoas que estão nesta cidade, da Argentina, do Equador, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, todas as pessoas que estão nesta cidade, de Cuba, da Venezuela, de Porto Rico, da República Dominicana, estamos alcançando todas as igrejas, México, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, há muitas nacionalidades neste país, nesta cidade, temos que alcançá-los a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Eduardo, suba aqui novamente pela última vez em hebraico, isso me emociona, levantem as mãos bem alto. E depois o Senhor, depois desta oração, vamos pedir a transmissão. Quero que o Senhor me dê 1 minuto onde se dirige à sua casa. Levante as mãos para o céu. Vamos, pastor Eduardo, aí, mas com força, como se tivesse comido. Baleada com vigorão, com galo pinto, com mangu. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte o seu rosto para você e lhe dê paz. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, obrigado por abençoar esta comunidade, Senhor. Obrigado por amar esta comunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar com o teu povo, Senhor, as pessoas, as crianças, os meninos e as meninas, os filhos e as filhas, Senhor. Abençoa-os, Senhor, em nome de Yeshua, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abençoa o teu povo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Diga bem alto. Amém, vamos, a última vez. Com toda a força, vamos lá em cima. Amém, amém, diga amém forte, amém, a última vez. Amém. Amém, diga amém. Vamos, que o shofar soe, diga amém. Aleluia. Mais uma vez, receba aí o poder de Deus sobre a sua vida. Diga pela última vez, vamos.